Boa noite. 21 dias separam o primeiro do segundo turno das eleições deste ano. No próximo domingo, os brasileiros retornarão às urnas, em alguns estados, para eleger governador e presidente da República. Em outros, como em Pernambuco, para votar somente para presidente. Mais de 100 milhões de eleitores deverão participar desta que promete ser a mais acirrada disputa presidencial desde o início da polarização entre PT e PSDB. Durante toda a campanha para o segundo turno, os candidatos Aécio Neves e Dilma Rousseff disputam praticamente voto a voto a preferência do eleitor. O segundo turno das eleições e a sucessão presidencial é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o repórter especial do Diário de Pernambuco, Vandeck Santiago, o professor da pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, Marco Mondaini, e o jornalista Ciro Rocha. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Mais de 115 milhões de brasileiros foram às urnas no primeiro turno, 27,7 milhões preferiram não voltar. Que expectativas os senhores guardam para o segundo turno? Essa foi uma eleição que, na verdade, foi praticamente uma montanha-russa, né? Ela teve pelo menos 6 fases, né? Teve a primeira fase do Eduardo Campos, um ex-ministro de Lula, sendo candidato, depois da Marina não podendo ser candidata, apoiando o Eduardo Campos, depois da morte do Eduardo Campos, depois da ascensão de Marina, depois da ascensão do Aécio e finalmente o segundo turno. Quer dizer, é uma eleição muito cheia de imprevisibilidade, né? E a gente chega ao final do segundo turno, aparentemente ficando mais previsível o que vai acontecer, mas de todo modo ainda sem muita certeza do resultado final. Uma eleição que promete ser muito, muito apertada. Isso quer dizer o quê, Mondaini? Bom, eu diria que, não obstante a montanha-russa que você fez referência e que Vandeck também, né, corroborou, no final das contas, o quadro político de polarização entre PT e PSDB permanece o mesmo, ou seja, o quadro de polarização da política brasileira desde 1994 se mantém o mesmo. A ideia de terceira via, mais uma vez, não emplacou, né? Então, não obstante essas idas e vindas, essas marés, uma maré amarela, uma maré verde, uma maré azul, é possível que na reta final venha uma maré vermelha, mas de toda forma, o que a gente pode afirmar hoje, sexta-feira, às vésperas do segundo turno, é que o quadro de polarização da política nacional se mantém. Uhum. Ciro, no primeiro turno, as pesquisas erraram, e erraram muito. O candidato a presidente Aécio Neves, nas últimas declarações que andou fazendo durante a campanha, já questionando o resultado das pesquisas, porque a candidata Dilma Rousseff aparece já na frente, com alguns pontos percentuais à frente dele no segundo turno. É de se imaginar que as pesquisas podem errar tão grosseiramente como erraram no primeiro turno? Estela, eu acho que essa expectativa, tudo pode acontecer, como aquela música, inclusive nada, né? Uhum. Eu acho que não foi por acaso que o Datafolha soltou na sua primeira pesquisa, se não me engano, no segundo turno, aquela informação de que muitos eleitores, um percentual forte, só decidiu no dia da eleição, no dia do primeiro turno. Eu acho que aí, para se precaver, assim, não dava para prever que dava aquele resultado, né? Aquele resultado do primeiro turno. Então, acho que essa eleição, como o Vandeck falou muito bem, essa eleição é uma forte expectativa. Eu acho que tudo pode acontecer hoje, né? Do domingo, no dia da eleição. O candidato X ganhar com uma diferença muito maior, que daria um erro de novo nas pesquisas, ou ganhar apertado. Eu acho que é uma eleição para, se você for fazer uma aposta, você fazer uma aposta, sim,
tipo, eu aposto uma grade de cerveja, mas contanto que se eu perder eu também participo da bebida, da cachaça, da festa. Eu acho que é uma expectativa muito forte, a expectativa em Pernambuco, como é que vai se comportar Pernambuco, que foi o único estado que deu a vitória à Marina, né, a Dilma perdeu. Como é que vai ser... Pernambuco e Acre, né? Exatamente. Como é que vai ser Pernambuco no segundo turno? Então é uma expectativa. A Dilma ganha no segundo turno, o eduardismo mantém uma vantagem para Aécio, então cria-se uma expectativa muito forte. Eu acho que tem várias expectativas. Essa das pesquisas é uma das várias expectativas que tem nessa eleição de domingo. Bom, hoje à noite tem o último debate entre os candidatos, né? O debate da TV Globo. Se a gente puder colocar isso percentualmente, quanto do eleitorado deixa para decidir o voto no último instante? E aí, contando que esse debate de hoje à noite, mais tarde, ele poderá influir de alguma forma no comportamento do eleitor? Eu não sei precisar, eu acho que é muito difícil precisar quantitativamente que parcela do eleitorado decide no último dia. De todo modo, é possível saber que é muita gente e que mesmo pessoas que às vezes passam pensando em votar em um candidato durante a eleição inteira, pode mudar naquele momento da votação. Quer dizer, daí a importância de debates como esse que vai acontecer agora à noite, em que ainda tem muito eleitor que eu acho que pode migrar de um candidato para outro e muito eleitor indeciso. Eu acho que o voto de Dilma ele é mais consistente. Eu acho que a migração do voto de Dilma para o Aécio é menos provável. Acho que é mais provável o voto de Aécio para Dilma. Eu dou o exemplo da eleição de 2006, quando Lula disputou com o Alckmin, em que no segundo turno houve 11 milhões de votos que migraram do candidato Alckmin para o candidato Lula, inclusive em São Paulo. Ou seja, às vezes tem um eleitorado mais, digamos, mais consistente, assim, do ponto de vista ideológico, político, mas há um grosso, um núcleo forte que pode decidir, pode até mudar de uma hora para outra, depende um pouco da performance, do que diz, né? Do sentimento do eleitor naquele momento. O Nordeste e São Paulo serão os fiéis da balança nessa eleição? Acho que o voto em São Paulo já é um voto praticamente consolidado. Mas são 25%, né, dos eleitores que estão ali em São Paulo, alguma coisa assim, não? Mas São Paulo vem se caracterizando por ser a vanguarda do antipetismo no plano nacional. Se a gente considerar que é um estado que há 2 décadas vem sendo governado pelo PSDB com folga, né, a disputa em São Paulo, na verdade, de uma certa maneira, é vista pelo PT, pelo comando de campanha, como uma batalha perdida. A ideia é saber aonde se recuperar esses votos nos outros estados da federação, principalmente no Nordeste, tentando abrir margem no Nordeste, e em 2 estados que são chaves nessa disputa, que são Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Sendo que no Rio de Janeiro, ambos os candidatos que estão no segundo turno, Pezão e Crivella, contaram com o apoio da presidenta Dilma. A presidenta Dilma visitou o Rio de Janeiro e as fotos em que ela aparece nas 2 caminhadas, nas 2 carreatas dos 2 candidatos ao governo do estado. No caso do Rio Grande do Sul, a polarização é forte entre PT e PMDB, a princípio 2 partidos da base do governo, sendo que é claro que o candidato do PMDB faz parte do PMDB que não tem a disposição de apoiar a presidência caso Dilma Rousseff seja reeleita. Então, em síntese, né, me parece que São Paulo, para os ideais, para os objetivos do Partido dos Trabalhadores, já é contado como tendo uma margem de perda que deve ser recuperada em outros estados da federação e, historicamente, vem sendo recuperado no eleitorado do Nordeste, que é alvo das políticas sociais, particularmente aquelas no campo da assistência. Você falou de antipetismo e São Paulo, o estado brasileiro mais antipetista. Eu trouxe aqui alguns números das eleições de 2002, 2006 e 2010, a diferença de votos entre os candidatos do PT e do PSDB. Em 2002, Lula teve 61,27% dos votos válidos
contra 38,73% de Serra. Em 2006, Lula teve 60,83% contra 39,17% de Alckmin. Em 2010, Dilma teve 56% dos votos válidos contra 44% de José Serra. Ou seja, é uma diferença que vem caindo, vem diminuindo. É o antipetismo que está crescendo e, se é isso, por quê? Veja, São Paulo também tem, nessa eleição agora tem essa questão da crise da água, né? Eu não sei como é que isso vai ter um rebatimento, se pode ter um rebatimento na hora do voto, né? Não teve no primeiro turno. Não teve no primeiro turno, não se usou agora. A campanha da Dilma produziu peças que foram colocadas, que foram jogadas lá na mídia, lá na campanha lá em São Paulo. Então, o humor do eleitor lá de São Paulo, como é que tá nessa questão? Isso é uma coisa também que a gente vai observar no domingo, né? Tem aquela questão da abstenção também, né? Que é um estado que se fala que pode aumentar esse ponto de abstenção no segundo turno, deve ser maior do que no primeiro. Uhum. Então, isso também pode reduzir essa vantagem que o PSDB teve no primeiro turno. A minha impressão é que, eu tenho a impressão, assim, um mero palpite, de que acho que a vitória estrondosa que houve do Aécio não se repetirá nessa dimensão. Minha impressão em São Paulo. Em São Paulo, Estado, né? No Estado. Lá tem um antipetismo muito forte, mas eu suponho que essa questão da água vai ter um peso grande. Essa questão da água não foi tão propalada no primeiro turno. Ela ficou como uma coisa episódica que podia melhorar dali a algum tempo, mas agora você já tem organismos internacionais, já tem organismos nacionais, quer dizer, é uma situação completamente absurda de o estado mais desenvolvido do país, né, sofrendo uma falta d'água que está sofrendo. O pessoal tirando água da piscina, comprando carro-pipa, quer dizer, parece uma cidade do interior do Nordeste, nos anos de seca brava. Uhum. E a situação só vem piorando? A situação vem piorando e acho que tende a piorar. Eu acho que talvez essa situação ela não foi devidamente colocada para a população no primeiro turno. Eu acho que agora deve estar um peso mais forte. Vandeck, mas se você pensar bem, a Folha de São Paulo, eu acompanhei diariamente nos últimos 30 dias, particularmente quando se deu o início do processo do guia eleitoral. Diariamente a Folha de São Paulo, abaixo da página das principais manchetes referentes à política, sinalizava com alguma notícia a referência à crise do sistema Cantareira, a crise da Sabesp, etc. E se a gente pensar que o eleitorado de São Paulo é um eleitorado de classe média, formador de opinião, e que acompanha essas notícias, isso significa que, colocando na balança, digamos, pensando em termos de estratégia racional, esse eleitorado fez uma opção entre debitar a responsabilidade da crise da água na conta do PSDB, ou então debitar a fúria antipetista na conta do PT, pelo menos no primeiro turno, fez uma opção pela segunda hipótese, né? De fazer um voto antipetista. Certamente é alguma coisa em aberto, nós veremos só na noite de domingo, início da madrugada, para saber se realmente houve algum tipo de reversão e se a propaganda do PT realmente, aí sim, enfatizando isso no guia eleitoral, repercutirá negativamente, fazendo com que o eleitorado de São Paulo ou vote PT ou deixe de ir às urnas. Eu acho que tem, professor. Agora, a Folha que fazia isso bastante, mas eu não via esse noticiário espalhado, digamos, na televisão, na grande mídia, quer dizer. E era uma situação que talvez não tivesse ainda a participação, né, de organismos internacionais e até nacionais se pronunciando sobre o caso. Eu via muita matéria que falava assim, hora entrava o secretário, a pessoa afeita ao tema do Estado, dizendo, olha, vai ser assim, vai melhorar, é um racionamento, não é? Era uma discussão mais ou menos técnica, em que a gravidade não aparecia como está aparecendo hoje. É uma impressão que eu tenho. Eu acho que hoje escancarou até de forma mais, eu acho, muito profunda, né? Assim, cena de pessoas tirando a água da piscina com um balde, né? A ONU se pronunciando, a ANA se pronunciando, quer dizer, tem uma... Vandeck, há pelo menos 2 meses eu converso diariamente com amigos de São Paulo e que
eram de opinião que aquela situação era absurda. Eu não estou falando de amigos eleitores petistas, né? Amigos de classe média alta, e que eram impactados diariamente no seu cotidiano com esse problema já da limitação do acesso à água. E é um assunto que, inclusive, uma coisa que marcou muito fortemente essa eleição, que é a utilização do WhatsApp, a questão das redes sociais e tal, que está sendo usada com bom humor. Eu vi uma peça, logicamente, da campanha do PT, que bota Aécio tomando um copo d'água num dos debates, no intervalo de alguns dos debates que ele participou, e com uma coisa assim, algo assim, tá vendo aí, está estragando a água, tá jogando contra São Paulo. Quer dizer, é uma coisa que no primeiro turno não se viu, como o Neco lembrou, não se viu esse assunto da água presente no debate. E em São Paulo, no segundo turno, veio com forte. Né? Tem muitas nuances, eu acho que eu concordo com o que o professor falou, mas vejo também que, por exemplo, no primeiro turno você tinha um Alckmin, que é um candidato muito forte em São Paulo, né, contra outros candidatos supostamente mais fracos. Agora é Aécio e Dilma, quer dizer. Mas não se via não se via no guia eleitoral da presidência da República, porque para a eleição para governo do Estado isso era um tema constante. Né? Se aumentar o número de abstenções em São Paulo, isso vai favorecer a candidata Dilma. A princípio, isso. Sim. Um intervalo curto, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o segundo turno da eleição e a sucessão para presidente da República. A gente volta já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o segundo turno das eleições e a sucessão presidencial. Participam o repórter especial do Diário de Pernambuco, Vandeck Santiago, o professor da pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, Marco Mondaini, e o jornalista Ciro Rocha. Falávamos em antipetismo no bloco anterior. Maria Eduarda Rocha Mota, que é pesquisadora da Universidade Federal, onde você trabalha também, Mondaini, ela escreveu um artigo que foi publicado no El País, discutindo algumas causas desse antipetismo no Brasil neste momento. Ela levanta alguns pontos que eu queria trazer aqui para ouvir a opinião de vocês. Ela disse que uma das causas do antipetismo, ou do crescimento desse antipetismo, são as políticas inclusivas das administrações do PT, e cita muito especialmente o acesso facilitado, democratizado às universidades. Ela disse que foi a gota d'água no copo das elites, né, que as elites não teriam suportado conviver com essa camada da sociedade nas universidades, que era uma cota reservada para as elites. A migração da base eleitoral do PT, quer dizer, essa base eleitoral sai de uma classe média intelectualizada e vai para as classes populares, e também a não politização da juventude. Vocês concordam? Acrescentariam outras causas? Primeiro, eu gostaria de localizar geograficamente esse antipetismo. O antipetismo que existe em São Paulo não é o mesmo que você vai ver verificado no Nordeste ou em alguns estados do Sul. Nós temos o antipetismo em São Paulo, talvez tenha umas características peculiares locais. É evidente que todas essas questões impactam a reação que há contra o partido, no geral. Mas eu suponho também que a questão da economia tem um peso muito forte. Se nós tivéssemos com a economia pujante, com indicadores muito elevados, né, positivos e tal, eu acho que essa coisa estaria mais diluída. Na medida em que você tem mais dificuldade na economia, eu suponho que essa coisa aumenta também a rejeição ao partido que está no poder. Fora isso, eu consideraria também que, na minha opinião, houve uma certa leniência do PT em relação aos casos de corrupção. Acho que não teve uma postura muito dura, muito firme, contrária a isso. E o ponto final, acho que também o PT e os aliados não reagiram convenientemente às agressões que foram feitas à presidente Dilma. Eu acho que deixaram um pouco de barato, e tem coisas que
você traça uma linha amarela, não se passa. Aquelas agressões deveriam ter tido atos de desagravo, posições enérgicas, contrárias. Então, à medida que você vai deixando aquele espaço ser ocupado pelos que se opõem a você, acho que isso vai dando espaço para que cresçam, né, essas ondas ante o partido. Mondaini? Olha, eu faria duas observações sobre as teses da professora Maria Eduarda. Em primeiro lugar, concordando quanto ao fato de uma das bases, né, que sustentam esse antipetismo se dá em função da ampliação do acesso à universidade. Nos próximos anos, as universidades terão entrada de 50% através de sistema de cotas. Isso vai revolucionar, em termos democráticos, a universidade pública no nosso país. Somado a isso, a ampliação do número de universidades públicas. Então, eu estou falando de uma realidade que eu convivo há pelo menos 25 anos, contando os tempos de graduação, pós-graduação e como docente. Eu nunca vi uma situação como essa que a gente vive exatamente, que se confunde com os 12 anos de governo do PT, de tamanho número de extensão de bolsas, de expansão de bolsas, de concessão de bolsas, de iniciação científica, de manutenção acadêmica, de apoio universitário, não é? De monitoria, que propiciam que alunos que não vêm de berço esplêndido fiquem na universidade. Eu poderia relatar aqui episódios muito preocupantes do estado de Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, onde eu leciono, vou usar o termo, de luta de classes, cursos caracterizados, como o meu, onde eu leciono, do serviço social, que são historicamente de alunas principalmente, né, das classes subalternizadas da sociedade, que convivem nos mesmos corredores com alunos que vêm dos setores mais abastados da sociedade, nos cursos de administração, economia. Situações não há outra palavra, ódio racial, ódio de classe e misoginia relativos a essas alunas que compõem o quadro de discentes do curso de serviço social. Esse fato vai se aguçar, vai se aprofundar nos próximos anos em função da entrada dessa massa de estudantes via sistema de cotas. Então, Vandeck, só para complementar, existe sim não com a dimensão, certamente, de São Paulo, mas existem no nosso quintal todos esses elementos que são típicos desse ódio a que faz referência a professora Maria Eduarda. Agora, um aspecto que eu tenderia a relativizar, esse da migração da base eleitoral do PT de uma classe média intelectualizada para classes subalternizadas. Vejam, se a gente comparar o número de assinaturas dos manifestos, que são muitos, né, que circulam de apoio à reeleição da presidenta Dilma, e manifestos de apoio, eu estou falando entre intelectuais que apoiam a candidatura a Aécio, a comparação é entre Davi e Golias. Né? É uma discrepância muito grande, o que reforça a ideia de que ainda existem setores muito fortes, hegemônicos, na classe média intelectualizada, formadores de opinião, que continuam apoiando o Partido dos Trabalhadores, nem que seja de maneira crítica, o que tende a aumentar e vem aumentando nos últimos anos, e eu me enquadro, me alinho entre esses que se relacionam de tal forma com o Partido dos Trabalhadores e os 12 anos de governo do PT no Brasil. Ciro? Eu reforçaria o que Vandeck falou com relação ao tratamento que o PT e as principais lideranças do partido deram à questão das várias denúncias de corrupção, dos casos e tal. Eu acho que isso aí reforçou digamos assim, essa perda de simpatia do partido por uma camada mais assim, formadora de opinião do eleitorado. Eu acho que é inegável que essa questão de você elogiar, tratar como herói e tal, essa coisa, quem esteve envolvido nesses casos, isso tirou muita simpatia de muita gente para o PT. Entendeu? Agora, eu não conheço em detalhes o estudo aí da professora, mas essa questão da interiorização das universidades, isso é uma coisa importante, é um legado que fica, e eu acho que não tem volta, né? Não tem volta. No caso de um tucano chegar a ser presidente da República nessa situação agora, ou não, na próxima eleição, você vai ter um retorno,
uma mudança de... Eu acho que isso é um caminho sem volta. Eu posso esquentar um pouco o debate, Pode. se me permite? Eu questiono um pouco, coloco um pouco de dúvidas em relação a essa relação. Eu vou falar, desculpe se eu estiver construindo uma caricatura, imediata entre as denúncias de corrupção e um esvaziamento do eleitorado petista. Vejam, o declínio de consenso em torno do apoio e aprovação do governo Dilma se deu a partir dos protestos de junho e julho de 2013. Até aquele momento, a aprovação do governo girava em torno de 57%, 60%. Foi naquele momento, em função do impacto dos protestos, né, de junho, julho de 2013, que houve uma queda quase de 50% desses 60%, 57% de apoio. O que eu quero dizer? Não que, evidentemente, que as denúncias de corrupção não tenham impactado. Elas foram utilizadas, foram até instrumentalizadas durante esse período e a partir desse período. Só que se a gente pensar que essas denúncias vêm sendo feitas bom, não se trata aqui da gente discutir, o programa não é sobre isso, se é uma ação 470, se é mensalão, o que caracteriza, quais foram os responsáveis, se isso é, na verdade, uma característica de todo o sistema político, não é isso. O que a gente está tratando aqui é do impacto desse fenômeno no eleitorado petista e nessa classe média, digamos, intelectualizada. Eu diria que, então, essa parcela do eleitorado, essa parcela da população ficou imune pelo menos até meados de 2013. Né? E, caso a presidenta Dilma seja reeleita, o que vai ficar comprovado é que, não obstante essas denúncias, o impacto das denúncias de corrupção, continua limitado a um determinado setor do eleitorado de convencidos, né? Que são, na verdade, leitores assíduos de Veja, do Globo, de Estado de São Paulo, também da Folha de São Paulo, né, que reforçam nos meios de comunicação de massa essa associação entre Partido dos Trabalhadores, governo do PT, governo de coalizão liderado pelo PT, e a corrupção institucionalizada no Brasil. Ou seja, esse tom moralizador, que é um recurso do PSDB, de campanha e de se colocar na oposição em relação aos governos petistas, esse discurso moralizador em detrimento da politização do discurso não tem funcionado como era pretendido, como era a intenção, digamos assim, do PSDB. Estou errada? Eu vou discordar um pouco e também discordar do professor. O fato de as pessoas não estarem, digamos, se manifestando contrariamente a essas questões de corrupção até junho de 2003 não significa que elas estivessem imunes ou indiferentes. Não estava criadas as condições para que aquela reação se fizesse presente da forma que se fez. Você vê que tinha muitos atos pela moralização, que reuniam 10, 15 pessoas, 500. Não tinha um peso na sociedade. A partir de junho de 2003, ela adquiriu um peso muito forte. Ou seja, se ela adquiriu, eu suponho que ela estava já um pouco entranhada. Eu não creio que seja apenas, digamos, de alguns veículos, é evidente que alguns veículos insistem muito nisso, mas eu acho que a sucessão de casos acaba gerando um enfraquecimento do governo, não só naqueles que são contra o PT, mas mesmo em outros que têm uma postura crítica. Então você tem ali uma situação em que você tem um caso, tá bom, tem 2 casos, tem 3 casos, quando começa a haver uma sucessão, sem que haja uma posição enérgica, em que tudo seria, em tese, né, teoricamente, uma conspiração contra o partido, ou uma má vontade da revista X, uma má vontade do jornal Y, eu acho que você um pouco relativiza uma questão que é importante para a sociedade inteira e que toca bastante fundo a classe média. Então, a única bandeira que a direita tem, ou as forças que estão aliadas a ela, que tem contra o governo, tem essa bandeira. Essa bandeira, eu acho que o PT e as esquerdas a perderam para a direita. Entendeu? Se você pega as eleições que nós tivemos essa e as anteriores, o que é que se lança contra o PT? Normalmente essa questão da moralidade, dos escândalos e tal, da corrupção. Então, eu acho que o PT, na minha opinião, foi leniente nesse caso. Eu acho que não é à toa que nessa campanha
a presidente Dilma é a única candidata, o único candidato que tem um plano específico de combate à corrupção. Ou seja, se ela, candidata à reeleição, está lançando aquele plano, é porque ela sente que aquilo está fazendo efeito. Então, se até determinado momento aquilo não fazia efeito, não quer dizer que a população não estivesse sensível àqueles temas. Estava talvez um pouco ali aguardando ou confiando que ali podia ter um pouco de campanha contra, tal, mas eu acho que é um tema bastante fundo, toca bastante nas pessoas e me preocupa que o PT e as esquerdas relativizem essa questão. Pode sim. Eu só queria acrescentar, só para acrescentar 2 pontos aí nessa questão, que eu lembro que essas manifestações de 2013, elas mexeram com a popularidade não só da presidente, de todos os governantes, porque lógico que a presidente foi a principal que perdeu mais popularidade, obviamente, mas não foi só a presidente, foi governadores, os governantes em geral. Eles tiveram um momento de muito questionamento, né, naquelas manifestações. E quando se fala assim também na questão dessa questão da corrupção que eu comentei, acho que não é só a questão da direita, do PSDB e tal, que está conhecendo. Eu acho que gente que já foi, inclusive do próprio PT, que você nota, você vê isso, que perdeu um pouco a simpatia com o partido. Isso é inegável. Agora, como isso vai se colocar, se vai ter um reflexo maior, isso aí com o tempo é que você vai ver. Estratégias de campanha. As estratégias adotadas pela equipe da presidenta e candidata Dilma e as estratégias colocadas pela equipe da campanha do candidato Aécio Neves. Na minha opinião, as da campanha Dilma foram bastante corretas, né? Você tinha no começo aquela onda de Marina que parecia que não tinha teto. Então, era preciso conter aquela onda e questionar politicamente a candidata. Então, ficou se falando na época que era baixaria, mas eu achei um ou outro que realmente podia se enquadrar nesse quesito, mas na maioria era questionamento político, né? Baixaria você teve aqui na eleição de 2006, quando ficava aqueles carros de som passando, né? E dizendo, fulano é da máfia dos vampiros, isso é que era baixaria. Depois tem a questão do próprio Aécio, que também enfrentou essa campanha de desconstrução, né, da campanha da Dilma. Mas é um embate entre duas pessoas e é natural que um candidato queira mostrar o que o outro é. Porque na campanha todos se mostram muito bons, né, defensor de todas as teses, né, o candidato Aécio e a candidata Dilma, na verdade, são a favor de praticamente tudo em relação a alguns pontos específicos que tocam a população. Então, eu acho que esse combate ele é fundamental, acho que ele deve ser feito. Você tem exagero aqui, exagero acolá, mas ele não pode deixar de ser feito e eu acho que a campanha da Dilma fez bem esse combate. Essa estratégia de desconstruir o adversário, que funcionou muito bem em relação à Marina, funciona na mesma proporção com a Aécio? Vem dando certo. Se você pensar que as primeiras pesquisas divulgadas logo após o resultado do primeiro turno apontavam uma vitória de Aécio Neves com uma certa folga em relação à candidatura da presidenta Dilma. E se você perceber o que foi feito no primeiro e no segundo debate, em que a presidenta Dilma fazia perguntas que claramente com sentido de pessoalização, que tocam no passado do candidato à presidência da República, Aécio Neves, que acabou vestindo a carapuça. Quer dizer, jogava-se uma isca e essa isca fisgou o peixe. Quer dizer, esse sentido da desconstrução passou por uma estratégia competente de atuação nos debates. Apesar de Aécio ser uma pessoa mais articulada, que consegue lidar melhor com a Câmara, e a presidenta Dilma não, na verdade, nos pontos chaves dos debates, o que passou pelo eleitorado foi uma progressiva colagem, né, aproximação da candidatura de Aécio Neves de determinados problemas de natureza pessoal, mas que lidam com relações de poder, com concepções de política, com coerência entre o que se defende e o que se faz no dia a dia. Nesse sentido, a estratégia de campanha do PT, tanto no primeiro turno, desconstruindo Marina, quanto desconstruindo Aécio, foram vitoriosas. Basta ver agora as últimas pesquisas relativas à rejeição de Aécio Neves, que cresceu bastante. Que cresceu e pela primeira vez superou a da presidenta Dilma.
Mais um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o segundo turno das eleições e a sucessão presidencial. A gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. Hoje nós discutimos aqui no Opinião Pernambuco o segundo turno das eleições e a sucessão presidencial. Ciro, falávamos da estratégia usada pela equipe da candidata Dilma de desconstrução. Desconstrução da ex-candidata Marina no primeiro turno e agora a desconstrução do candidato Aécio Neves no segundo turno. No primeiro turno, me parece que essa estratégia foi um pouco reforçada pela própria mídia, que naquele momento ajudou a desconstruir a figura de Marina. Não é o que acontece agora. Não vejo a mídia tentando desconstruir, obviamente, a figura de Aécio Neves. Isso pode... Veio da mídia... Uma das principais denúncias contra o Aécio foi a questão do aeroporto, né? Lá de Minas. Então a gente não pode esquecer isso. Antes do primeiro turno. Mas que ainda no segundo tem desdobramentos, né? Inclusive com o Ministério Público pedindo investigação, né? Uhum. Então, eu acho que a campanha, essa campanha do marketing, a força do PT, que já é tradicional na desconstrução, ela é muito forte. É inegável que você vê pelo resultado das pesquisas, né? Você vê o embate. E nesse caso de Aécio, ainda teve assim, um reforço muito forte, e eu acho que um acirramento, para mim, um pouco exagerado, quando o ex-presidente Lula, na passagem para o Pernambuco, vinculou a campanha do Aécio aos nazistas. Eu achei um pouco exagerado aquilo ali, entendeu? Mas aí parte do embate, aí você pode teorizar, faz parte do embate, mas achei que um ex-presidente está com esse discurso em cima do adversário, eu acho que é um pouco exagerado. Agora, olha só, duas coisas me chamaram a atenção nos debates que já foram feitos até agora e também na campanha, no guia do candidato Aécio Neves. Ele fazendo referências pejorativas a Cuba, lembra um pouco aquele discurso lá da época da Guerra Fria, eu achei um pouco antiquado demais. E a outra coisa, ele usando expressões como mar de lama, não era uma expressão usada lá por Carlos Lacerda, quando tentava desconstruir, desmontar o governo Vargas. O governo de Getúlio Vargas, quer dizer, estamos tentando reavivar esse tipo de discurso, ressuscitar Carlos Lacerda. Vocês tiveram essa impressão? Eu acho, inclusive, que isso é ruim para o Aécio Neves quando ele vai para esses temas que são do submundo da política, essa questão do Porto de Cuba e tal. Eu acho que até afasta dele algum eleitorado que poderia simpatizar com a candidatura dele por considerar que Dilma não é a melhor candidata e tal. Quando ele vai para esse lado, eu acho que ele vai para um gueto que afasta até pessoas que votaram em Marina e que poderiam cogitar votar nele. O segundo ponto em questão, a questão da desconstrução, é que eu acho que nós temos um efeito colateral aí perigoso, que é um acirramento, que significa que ganha Aécio ou ganha Dilma, nós teremos um país dividido a partir de 2015. Então, o próximo presidente vai ter que ter uma habilidade para tentar unir, porque as forças já estão concentradas nos sites de um e de outro. Você já nota petardos lançados em relação ao próximo governo. Eu estava vendo no site do PSDB uma declaração do Alberto Goldman dizendo que Dilma não tem condições de governar porque o estado X não apoia, a região X não apoia. Quer dizer, você já tem aí muitos setores radicalizados que vão trabalhar contra quem quer que seja que ganhe. Quanto mais apertada a vitória, mais difícil governar? Não necessariamente. Se você pegar as primeiras pesquisas que são feitas imediatamente à divulgação dos resultados, há uma migração
um percentual que migra e que votou no candidato derrotado para aquele que venceu as eleições. Passa a ser um Então, apoio automático? eu tenho muita desconfiança em relação à tese, essa hipótese que está sendo difundida. Eu acho que há muito terrorismo em torno dessa ideia do país dividido pós-eleição. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Na verdade, isso me cheira a um outro elemento que caracteriza esse anticomunismo que se transfigura em antipetismo por parte de determinados setores da população brasileira, que é esse, de identificar o processo que é em curso no Brasil com o processo venezuelano. Talvez os grandes ataques hoje de intelectuais vinculados ao PSDB, que tem livre circulação em canais como Globo News, né, são figuras constantes ali, essa ideia do Brasil está seguindo o caminho da Venezuela, o que é uma piada de muito mau gosto. Não é? E aí entra em cena essa ideia de que nós estaríamos caminhando para um regime plebiscitário, que essas mesmas eleições, essas que ocorreram domingo, teriam um caráter plebiscitário. Mas por que plebiscitário? Quer dizer, na verdade, elas reforçam, e eu acho que nós devemos valorizar isso, porque o que pode vir aí, e já há sinais disso na composição da Câmara dos Deputados, de uma fragmentação da composição da Câmara, o que pode piorar, vou usar o termo que eu não gosto de trabalhar, mas a governabilidade, à medida em que as negociações vão ter que se dar no varejo. Isso é muito complicado para uma política como a brasileira, que é caracterizada pelo fisiologismo. Mais uma vez, com o PMDB tendo um destaque, né, digamos assim, porque o PMDB está com a maior bancada do Senado. Então, quer dizer, eu comungo dessa preocupação, desse acirramento. Não a questão do Brasil se tornar uma nova Venezuela, mas eu acho que deve haver, sim, uma situação difícil, porque o Congresso que foi eleito é um Congresso muito conservador e muito fragmentado, são 28 partidos, e sem contar que vai estourar a sequência das denúncias do caso Petrobras, que vai envolver muitos parlamentares também. Então, essas são questões que vão estar... Eu acho que a divisão ela já existe agora. Por exemplo, quando a presidente vai para um estádio, na abertura de uma Copa do Mundo, e é xingada com aqueles palavrões, assim, é um indicativo muito claro de que há uma divisão. No começo se falou, não, ali é uma elite branca. Depois o próprio Gilberto Carvalho disse, não é elite branca só que estava ali dentro. Quem anda pela cidade, eu ando pela cidade, você vê que não é só, aquelas reações não são só da elite branca. Você já tem uma sociedade dividida. Eu concordo que o grosso da população vai apoiar quem ganha, é assim que se faz. Mas você vai ter núcleos fortes, ou de PSDB ou de PT, que vão imediatamente começar a trabalhar contra o outro. E aí via denúncias, né, via investigações, via movimento, quer dizer, é uma situação, na minha opinião, o país entra dividido, não 50% a 50%, mas entra dividido com forças importantes, poderosas, antagonizando uma a outra. Eu penso de maneira diferente. Eu acho que essa divisão é bem-vinda e me permitam defender essa ideia. Se fala tanto da fragilidade do sistema político partidário brasileiro, da fragmentação, do número excessivo de partidos. Vejam, eu não vejo problemas na polarização da política brasileira entre PT e PSDB. Para mim, o problema central da política brasileira não é esse. Não vou entrar no tema da reforma política. O problema maior para mim é que são dois partidos que representam a modernidade, ou pelo menos nasceram como representativos da modernidade na política brasileira. Né? Ambos os partidos nascidos, PSDB mais vinculado à classe média paulistana e o PT vinculado aos setores operários da classe trabalhadora que se levanta no final dos anos 70 e início dos anos 80. Esses dois partidos, né, foram se afirmando paulatinamente no processo político brasileiro e sofreram um desvio na sua trajetória. E esse desvio tem data de nascimento. Se deu às vésperas da eleição de 94, quando cai por terra a negociação que havia entre Lula e Tasso Gereissati de uma possível aliança entre PT e PSDB. A partir daquele momento, quando essa aliança cai por terra, a possibilidade, PSDB e PT, primeiro PSDB nos 8 anos de governo Fernando Henrique, e depois PT nos 12 anos de governo, fazem alianças com os partidos conservadores, os partidos de direita, que representam um freio de mão que bloqueia grande parte das propostas de reforma
que se encontravam inscritas nos programas de PT e PSDB. Então, o problema para mim não está nessa polarização, não está nessa divisão, mas sim no fato de serem dois partidos de centro-esquerda, esquerda, aí vai depender da argumentação em torno disso, que fazem alianças, muitas das quais eleitoreiras, que se transformam em alianças fisiológicas e que fazem com que, e é isso que se encontra na base futura das denúncias de corrupção, que não são apenas denúncias e que se comprovam concretamente depois de algumas investigações. Vamos falar então dos arranjos. Você falou aí das coligações, Mondaini. Os arranjos ou as coligações que se formaram agora para essas eleições. O candidato Aécio Neves, do PSDB, está com uma frente ampla aí de partidos. Entre esses partidos, dois que até então eram vistos como partidos mais à esquerda, que era o Partido Verde e o Partido Socialista Brasileiro. Esses partidos também migraram para a candidatura de Aécio Neves. Por quê? Em que contexto PV e PSB migram para a candidatura do PSDB? O caso do PSB, eu acho que é uma circunstância que me parece meramente eleitoral, não é uma circunstância programática, não é uma, porque eu não vejo relação nenhuma assim de afinidade entre o PSB, pelo menos o PSB pregava tal, com o PSDB. Então é uma coisa muito circunstancial. Não sei se ela se mantém tal como está no caso de uma vitória de Dilma, assim, eu acho que é uma situação que foi movida que ocorreu devido às circunstâncias. Mas, no geral, eu acho que quem ganhar vai ter um pouco, você acha que quem está no poder tem um pouco mais de atrativo, tem mais mobilidade para procurar recompor sua base. Eu acho que ganhando Dilma ou ganhando Aécio, vão saber um pouco, vão procurar recompor sua base e ampliá-la. Ciro? Acho que isso é uma coisa realmente para o pós-eleição, porque o arranjo era muito difícil. Lógico que em política tudo pode acontecer, mas era muito difícil o PSB apoiar Dilma, porque toda a construção da candidatura já de Eduardo foi de ataque a Dilma, de dizer o que ela herdou de bom de Lula, ela botou para baixo. Então, como é que com esse discurso você vai apoiar Dilma? Fica muito difícil. Agora, uma das pedras de toque da candidatura de Eduardo Campos era exatamente acabar com essa polarização entre PT e PSDB. Não é estranho que o PSB, nesse momento, migre para uma dessas candidaturas, já que ele apostava na terceira via? Mas era segundo turno. No primeiro turno ele disputou. No segundo turno ele vai repetir 2010 e ficar... A neutralidade não seria uma opção para o partido? Mas em 2010 Marina ficou neutra. E aí, aquela leitura favoreceu, a neutralidade dela favoreceu a eleição de Dilma? Ou ela poderia ter feito, como ela fez agora, apoiando, já que a campanha foi toda centrada no ataque na Dilma, inclusive Eduardo dizia, herdou um governo excelente de Lula e parou o avanço. Então, negociação. Eu acho que é normal o PSB optar por Aécio no segundo turno. O PSB de Pernambuco, que é o PSB que está comandando, não é o Roberto Amaral que está lá que ficou com Dilma já, Aí eu acho que aí é uma coisa que ela pesou. Vai ficar neutra de novo? Você está aí falando de Marina. De Marina. E aí o PSB, para mim, já é o PSB de Eduardo. Quem levou quem para a candidatura do PSDB? Foi Marina que levou o PSB ou foi o PSB que levou Marina a apoiar a candidatura de Aécio Neves? Eu acho que Renata Campos teve uma influência forte. Tanto na posição, lógico, do PSB como na de Marina. Eu acho que a postura dela teve uma influência nesse caminho aí que o PSB optou. Permita fazer uma consideração sobre o PSB e talvez nós nos encontremos aqui nos próximos anos para ver se o que eu vou dizer agora realmente se realizará
é factível. O PSB pode sair dessa eleição, e é complicado falar isso num estado como Pernambuco, né, em que o PSB saiu como grande vitorioso. O PSB pode se tornar, caso Aécio Neves não vença as eleições, no maior derrotado das eleições de 2014. O PSB pode vir a se tornar o mesmo partido, não estou falando em termos programáticos, ideológicos, mas seguir a trajetória do DEM, antigo PFL, que acabou se tornando um partido baiano e hoje nem mesmo isso o é. O PSB se fortaleceu tanto regionalmente no estado de Pernambuco e levou isso para o Diretório Nacional, levou essa força regional, estadual, para as discussões nacionais do PSB, que podem levar, primeiro, a uma luta que já se iniciou, uma luta fratricida entre os militantes históricos, dirigentes históricos que se encontravam em torno de Roberto Amaral e esses novatos, os neossocialistas brasileiros, construídos pelo ex-governador Eduardo Campos. Vejam, se você percebeu, o quadro eleitoral, não da presidência da República, mas para eleições para governador de estados. O PSB teve uma vitória massacrante aqui no estado de Pernambuco, mas se encontra hoje fazendo uma disputa na Paraíba, Distrito Federal, no Distrito Federal e, salvo engano, Roraima, no estado do Norte. Veja, Hollenberg tem uma, digamos, uma figura própria, uma estatura própria, digamos que não é um quadro do Partido Socialista brasileiro, né? E de outra parte, Ricardo Coutinho, na Paraíba... Que já apoiou Dilma no primeiro turno. É alguém para quem PT apoia, já que faz uma disputa com Cássio Cunha Lima, que é do PSDB. Isso significa, então, e aqui eu defendo a tese, esperamos daqui a alguns anos, nós aqui debatendo isso, que o grande derrotado, caso Aécio saia derrotado dessas eleições, seja PSB, porque a terceira via não vingou e o partido se tornou um partido regional que vai se tornar fragmentado, disputas internas, e que pode vir a, caso seja ultrapassado à frente, né, se dilui e retorne ao que foi o PSB lá em 89, uma figura satélite em torno do Partido dos Trabalhadores na Frente Brasil Popular. O tempo acabou, eu vou ter que encerrar essa nossa conversa. Sim ou não, Vandeck, para a gente terminar, depois de todas essas colocações feitas sobre o PSB. Em caso de vitória de Dilma, ele corre o risco de virar um satélite do PSDB, de ficar orbitando em torno do PSDB, como aconteceu com o PPS, sim ou não? Não, não acho. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Bom domingo para vocês, boa votação e até uma próxima oportunidade. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. Domingo tem, excepcionalmente, Opinião Pernambuco discutindo o resultado da eleição. Boa noite.